Tem uma cena que acontece direto. Alguém te pede uma coisa que você não quer fazer, você já está cansado, já tinha outro plano e enquanto a pessoa ainda está explicando, você já sabe que vai se arrepender. Mesmo assim, responde: "Deixa comigo". A conversa acaba e já começa outra, só que dentro da tua cabeça você tá assim: "Pô, de novo, por que que eu aceitei isso?". E o mais curioso é que nessa hora dá vontade de ficar com raiva da pessoa. Só que ela que pediu, e quem disse sim foi você. Aí complica, né? Porque por fora ficou parecendo que estava tudo certo. A pessoa foi embora tranquila e você ali, irritado com um acordo que ela nem sabe que fez. Foi pensando nesse tipo de sim que me veio uma ideia. Em algumas relações, o bonzinho também alimenta o mal. Mas calma aí, não tô falando que a maldade do outro vira culpa de quem sofreu. Quem mente, manipula, humilha ou passa do limite continua responsável pelo que fez. Eu tô falando de outra coisa. Tô falando de que quando o medo de desagradar usa a roupa da bondade e vai ensinando todo mundo que o teu limite sempre pode andar mais um pouquinho. Talvez você conheça essa cena por outro nome. É o famoso relaxa quando você não tá relaxado, o de boa quando você não ficou de boa, o imagina, não foi nada, sobre uma coisa que ficou na tua cabeça o resto do dia. E aí eu não sei se isso é exatamente ser bom. Às vezes é só rápido demais para apagar o incêndio dos outros e lento demais para perceber que a fumaça ficou toda dentro de você. Mas viu, na real, você sabe que a pergunta aqui não é se você é uma pessoa boa. A pergunta é, quando você faz o bem, quem tá escolhendo? Você ou o medo da cara do que o outro vai fazer se ouvir um não? De fora, ser bom e ser bonzinho parece a mesma coisa. Os dois ajudam, os dois cedem, os dois evitam uma briga boba. Só que tem uma diferença que quase ninguém vê. Um fala assim porque quer, o outro fala assim porque antes de responder já imaginou uma decepção da pessoa. Ele nem decidiu ainda e já está tentando impedir um clima que só existe na cabeça dele. É maluquice, não é? Pensa naquela mensagem chegando no fim do expediente. Dá para resolver uma coisinha rapidinho? Você olha a hora, falta 5 min, você sabe que coisinha não existe naquele horário. Seu colega também sabe, mesmo assim você digita, pode deixar. Vai lá e apaga, digita. Hoje não vai dar. Apaga de novo e manda o quê? Pode deixar. Você é burro, né? Cara, não foi falta de informação. Você sabia exatamente o que queria responder. O problema foi sustentar a resposta por mais de 3 segundos. Ou porque era teu chefe, né? É foda. Ah, mas então agora ser tranquilo virou defeito? É óbvio que não. Porque senão parece que a saída é virar uma pessoa grossa, daquelas que orgulham de se falar na cara só porque não tem cuidado com ninguém. E não é isso. Evitar uma briga inútil é maturidade. A questão é quando você evita também a conversa útil, aquela que podia impedir o problema de crescer. O bonzinho costuma fazer um contrato escondido. É mais ou menos assim. Eu não te contrario, eu não te dou trabalho, eu tento ser o mais fácil de lidar. E em troca você não me atrapalha. Ai ai, queridão, só tem um detalhe. O outro não assinou. Às vezes nem sabe que esse contrato existe. E mesmo que soubesse, ninguém consegue prometer que nunca vai decepcionar ninguém. Aí nasce uma situação estranha. Você esconde o que quer para a relação ficar leve e depois sofre porque a pessoa não leva em conta uma vontade que ela quase nunca conheceu. Aí você me diz, mas o outro devia perceber. Em algumas coisas, sim, mas vamos combinar que respeito básico não precisa de apresentação em PowerPoint. Só que tem limite que é muito claro para você e não para o outro. Se ele nunca apareceu numa conversa, você pode estar esperando que alguém respeite uma placa que só existe no teu lado do teu mundo. Ninguém acorda aos 30 anos de idade e pensa: a partir de hoje eu não vou decepcionar ninguém. Isso costuma começar bem antes e muitas vezes de um jeito que parecia até elogio. Nossa, ele é tão bonzinho. Nossa, não dá trabalho nenhum. Quem escuta isso quando é criança pode fazer uma conta bem simples e rápida. Quando eu não incomodo ninguém, o ambiente fica em paz. Quando eu preciso de alguma coisa, alguém se irrita. Então é melhor precisar de pouco ou, como eu disse, de boa. Detalhe, tá? E aqui é mais pesado. Isso não significa que todo bonzinho teve pais cruéis ou uma infância trágica com chuva na janela. Às vezes era só uma casa cansada, com dinheiro curto, problema demais e adulto tentando fazer o que dava. A criança percebeu que ser fácil ajudava. Naquele cenário pode ter sido uma saída inteligente. O problema é continuar utilizando a mesma saída quando você já não está mais naquele lugar, porque a criança cresce. Agora tem emprego, relacionamento, amizade, boleto, filhos, um monte de responsabilidade. Só que alguma parte dela ainda reage como se dizer eu preciso fosse colocar peso demais nas costas de alguém. O chefe manda uma tarefa no fim do dia, ela aceita. A família decide um negócio por ela aceita de novo. O parceiro passa de um limite, ela pensa, tá tudo bem, não foi por mal. Pode não ter sido mesmo, só que deixa eu te falar de um jeito bem simples. Entender por que alguém fez uma coisa não apaga o que aquela coisa fez com você. Dá para conhecer a história da pessoa, entender o cansaço, o medo, a intenção e ainda dizer que seja eu não quero isso daqui de novo.
Uma explicação pode ajudar a conversa, ela não precisa virar passe livre. É aí que o bonzinho se enrola, porque ele é muito bom em explicar ao outro. Veja só, nossa, ela estava tão nervosa, ou ele tem uma vida bem difícil, né? Tudo pode ser verdade. Só que enquanto ele explica a todo mundo, ninguém explica pra ele porque ele precisa ficar ali aceitando, nem ele mesmo. Tem pessoas que testam limites de propósito. Vai até um pouco além, olha a tua reação e vê se dá pra continuar. Mas nem sempre existe um vilão sentado numa cadeira planejando tudo. Na maioria das relações, as pessoas só vão aprendendo como aquilo funciona. Faz uma piada que te incomoda e você ri. Pede um favor fora de hora e você faz. Cancela em cima da hora e você responde. Relaxa, tá de boa. Isso se repete e você fica em silêncio. Depois de um tempo, aquilo que era exceção vira o idioma da relação. Quando você finalmente escolhe falar, já não tá mais respondendo só o que aconteceu hoje. Você tá respondendo o dia de hoje, pelo mês passado, por aquela viagem, por tudo. O outro escutou tudo isso e você só tá falando que estava guardado dentro da sua cabeça até agora. Por isso a explosão do bonzinho costuma parecer que veio do nada, só que ela não veio. Ela veio de todos os seus tá tudo bem, dito quando não estava. Veio das vezes em que ele tentou ajudar esperando que a pessoa percebesse o esforço sozinha. Das vezes em que ele cedeu imaginando que na próxima vez o outro faria o mesmo sem ninguém pedir. Isso não quer dizer que você não possa esperar consideração. Claro que pode. Relação sem troca cansa. O problema é cobrar dentro da própria cabeça uma dívida que nunca apareceu na conversa. Um não dito cedo costuma ser mais honesto do que um sim que passa 3 meses mandando boleto para dentro. Aristóteles falava que virtude não é escolher sempre a atitude que fica mais bonita na foto. É encontrar a medida que aquela situação pede. Até na raiva ele via erro dos dois lados. Dá para se irritar demais na hora errada e do jeito errado, mas também dá para nunca reagir quando alguma coisa merecia a resposta. Traduzindo para o assunto, silêncio nem sempre é o equilíbrio. Às vezes é só o teu lugar ficando vazio na conversa. Muita gente que se vê como boazinha tem vergonha da própria raiva. Parece feio ou falta de evolução, sei lá. Como se a pessoa tivesse que respirar fundo para entender o trauma de todo mundo e sair de cena com uma música calma tocando. Só que a raiva também traz informação. Ela pode avisar que alguma coisa passou do ponto. Como um alarme gritando, e o alarme não sabe resolver o incêndio sozinho. E se você entrega a casa para ele, vai ser só mais barulho. Só que arrancar o alarme da parede também não vai apagar fumaça. A questão não é obedecer toda a raiva, sacou? É escutar que tá apontando antes de decidir o que fazer. Tem uma autora cujo nome é Martha Nussbaum. Ela desconfia bastante daquela raiva que quer desenvolver sofrimento como se ferir o outro consertasse o que aconteceu, entendeu? Só que ela preserva uma parte importante da indignação, a parte que olha pra frente e diz: isso tá errado e precisa mudar. Você percebe a diferença? Uma coisa é querer a vingança, outra coisa é deixar de fingir que não aconteceu nada. Quando essa raiva nunca ganha uma frase clara, ela costuma trocar de situação. Vira ironia, aquela impaciência com uma besteira, ou uma resposta seca que surpreende até você, sabe? Ou vai acumulando até tudo sair de uma vez. Aí você olha pro tamanho do resultado, sente culpa e pensa: tá vendo? Eu sou uma pessoa horrível e para compensar, aceita tudo de uma vez de novo. E aí vem o silêncio, mais acúmulo, explosão, a culpa e volta pro silêncio de novo. E é por isso que um limite pequeno, falado na hora certa, pode ser mais gentil do que uma paz falsa mantida por meses. Às vezes a frase é só dizer: ô fulano, ó, na boa, isso aqui não foi legal não. Sem discurso, sem tribunal. A conversa até pode ficar desconfortável e vai, para falar a verdade. Mas desconforto não é sempre sinal do que deu errado. Tem conversa que só fica verdadeira depois que para de ser desconfortável. Outra confusão comum é achar que perdoar alguém devolve automaticamente o mesmo acesso que a pessoa tinha antes. A pessoa pede desculpa, você aceita, pronto, tá belezinha. Mesma confiança, mesma proximidade, mesma liberdade. Parece que alguém apertou o botão restaurar as configurações de fábrica. Aí o comportamento volta, vem outro pedido de desculpa, o episódio se repete e vida que segue. Só que perdão e confiança não andam na mesma velocidade. Você pode parar de alimentar a raiva e mesmo assim esperar a mudança antes de abrir a mesma porta. Pode desejar o bem de alguém sem querer dividir a rotina com ela. Pode aceitar um pedido de desculpa e ainda falar: eu ouvi, só não consigo agir como se nada tivesse acontecido. Mas isso é castigo? Depende, né? Se a distância existe só para fazer a pessoa sofrer, pode virar castigo mesmo. Agora, se existe porque a confiança foi machucada e precisa de um comportamento novo, aí é consequência. Um pedido de desculpa abre para uma conversa, e aí o que a pessoa faz nos dias seguintes mostra se ela realmente entendeu alguma coisa. No livro O Idiota, de Dostoiévski, coloca o príncipe, um cara aberto, compassivo e sincero, no meio de gente cheia de jogo, interesse e manipulação. E muita gente ali lê a bondade dele como ingenuidade ou falta de inteligência.
O livro é muito maior do que essa ideia e não é um manual de relacionamento, mas ele cutuca um ponto muito bom. Num ambiente acostumado a usar de tudo, até a bondade pode virar um sinal de avanço. E a saída não é virar cruel só para provar que você não é bobo, isso seria trocar uma prisão por outra. E é só entender que boa intenção sozinha não ensina ninguém a lidar com você. Bondade também precisa olhar o que acontece depois. Porque se toda desculpa custa menos do que mudar, a relação aprende que pedir perdão é mais fácil do que parar. O bonzinho também costuma ter uma relação meio complicada com ir embora. Ele acha que sair significa que não tentou bastante. Ou tenta mais uma vez, depois mais uma e assim vai. Às vezes nem ele acredita mais que vai mudar, só não quer ser a pessoa que desistiu. Isso acontece no amor, na amizade, trabalho, dentro da família. A pessoa para de tentar salvar a relação e começa a tentar salvar a imagem que tem de si mesma. A imagem que é leal, ou que não abandona ninguém, eu aguento, eu consigo. Só que aguentar sozinho não transforma a situação ruim numa história bonita. Tá, beleza, então é só levantar e ir embora de qualquer situação difícil? Pro poderosíssimo ninja, sim, mas também não. Tem situação em que o movimento mais corajoso é ficar e ter a conversa que você vem evitando. Em outra, essa conversa já aconteceu 10 vezes e permanecer lá só mantém a 11ª repetição. Não existe uma frase pronta que decida isso por você. O ponto é perceber se você ainda está construindo alguma coisa ou se protegendo de um personagem que nunca desiste. E limite não é uma ordem disfarçada, não é um você vai fazer porque eu tô mandando. Ele é mais perto de, se isso continuar, eu sei o que eu vou fazer. Pode ser parar de emprestar dinheiro, não cobrir mais o erro de alguém do trabalho, reduzir o contato ou até mesmo terminar. O limite fala menos sobre controlar a atitude do outro e mais sobre não abandonar a sua própria decisão. Agora eu preciso abrir um ponto de atenção aqui, porque esse assunto pode ficar injusto muito rápido. Quando existe violência, ameaça, controle, dependência ou abuso, sair pode ser difícil e perigoso. Tem medo, dinheiro, filho, isolamento e risco real no meio disso tudo. Então aquela história de que o primeiro tapa é culpa de quem deu e o segundo é de quem ficou é errada. O primeiro, o segundo e todos os outros continua sendo responsabilidade de quem agrediu. Ninguém mede o respeito que uma vítima tem por si mesma pela velocidade com que ela consegue sair. Nessa situação, apoio e um caminho seguro valem mais do que qualquer discurso bonito sobre se impor. Entre aceitar tudo e virar agressivo existe bastante espaço. O nome mais formal é assertividade, mas a ideia aqui é simples. Falar o que você pensa, o que você precisa e o que não aceita sem tentar esmagar a pessoa do outro lado. Você não precisa ganhar a conversa, precisa só parar de esconder que também existe dentro dela. Só que o bonzinho transforma um não num trabalho de conclusão de curso. Tem introdução, contexto histórico, três justificativa, pedido de desculpa, bibliografia e se deixar até o agradecimento à banca. Tudo isso para dizer que não quer ir num churrasco, num sabadão desse e numa lua dessa. E olha que a palavra quero pesa. Ele prefere dizer não consigo porque o não quero parece uma razão pequena demais. Vamos combinar que não dá pra viver fazendo só aquilo que dá vontade. Tem compromisso, tem família, tem coisa que a gente combinou e vai cumprir mesmo no dia ruim. Não é sobre colocar todo o desejo ali no trono. É só parar de tratar a própria vontade como uma testemunha que nunca pode falar. Às vezes o limite cabe em algumas frases bem comuns. Por exemplo, hoje não dá, eu não gostei disso, posso ajudar você até tal horário. Preciso pensar um pouquinho antes de te responder. Eu entendo o teu lado, mas isso eu não vou fazer. E depois vem a parte mais difícil, ficar em silêncio. Porque tem gente que explica tanto não que encontra uma brecha na própria explicação e termina a conversa dizendo, belezinha, eu faço. E se essa pessoa ficar chateada? Ela pode ficar. Essa é uma das coisas mais difíceis de aceitar. Limite não é uma técnica para ninguém se decepcionar com você. Tem gente que entende, tem gente que negocia e tem gente que se irrita porque a tua versão anterior era mais conveniente. A reação dela traz informação, mas não decide automaticamente se teu limite ainda é válido. O escritor Adam Grant estudou pessoas que ajudam muito, principalmente em ambiente de trabalho e estudo, e encontrou uma coisa interessante. Quem ajuda aparece tanto entre quem vai muito bem, quanto entre quem acaba esgotado ou explorado. Ou seja, o problema não é a generosidade em si, é o jeito como ela funciona. Tem gente que ajuda com o critério, sabe que pode oferecer até onde vai e quando precisa parar. E tem gente que ajuda como se a própria vida fosse sempre a parte menos importante da conta. As duas podem parecer igualmente generosas numa terça-feira. A diferença aparece meses depois, quando uma ainda tem energia e a outra tá com raiva de todo mundo por coisas que ninguém sabia que ela não queria fazer. Isso vale pro amor também. Em alguns vídeos atrás eu falei sobre a Lore. A gente falou dos personagens que aprendem a ser o forte da família
família, o engraçado da turma, o responsável. O bonzinho pode ser mais um deles. Ele entra em qualquer lugar já diminuindo o próprio peso, como se a melhor coisa que pudesse oferecer fosse não ocupar espaço. Só que amadurecer não exige matar essa bondade. Dá para continuar ajudando, mas agora escolhendo. Continuar perdoando, mas agora olhando o que vem depois. E óbvio, continuar se importando sem usar o próprio desaparecimento como prova de amor. Você não precisa deixar de ser uma boa pessoa, precisa só deixar de ser uma pessoa disponível para qualquer coisa. Lembra lá na primeira cena? A pessoa pede e você diz, deixa comigo, e depois fica sozinho tentando entender o porquê aceitou? Então, a mudança não começa com um discurso enorme. Pode começar com 3 segundos a mais antes da resposta. Deixa eu ver o que eu te falo, pera só um pouquinho. Parece pouco, mas naquele espaço você finalmente aparece antes do sim. Bondade não é viver sem conflito. Não é perdoar no mesmo minuto, aceitar tudo ou permanecer até o fim só para provar que tentou. Às vezes ela aparece numa verdade desconfortável e às vezes aparece na consequência que você deixa acontecer. O bonzinho alimenta o mal quando chama medo de paz, silêncio de maturidade e repetição de perdão, quando protege todo mundo da consequência, menos ele mesmo do desgaste. Mas presta atenção aqui. Isso não transforma a bondade no problema. O problema é uma bondade sem escolha, sem verdade e sem limite. Você também não precisa virar aquela pessoa fria que fala, eu não devo nada a ninguém, como se não precisar de ninguém fosse medalha. Não é endurecer até parar de sentir. É outra coisa, é criar uma bondade com coluna. Uma bondade que consegue dizer sim com vontade e não sem transformar o outro em inimigo. Eu penso daqui, você pensa daí. E no fim, só para registrar mais uma vez, você não precisa deixar de ser bom. Só precisa parar de chamar de bondade aquilo que nasceu do medo. E para você que ficou até aqui, obrigado por assistir o vídeo todo. Eu tô testando alguns modelos, então deixei uma enquete lá na comunidade. Então volta lá, se inscreve no canal, deixa seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau!